Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, visíveis e invisíveis, presentes ao nosso estudo, o estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o item 15. Vamos fazer a harmonização com a página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a mensagem de número 90, com o título Ensejo ao Bem. Emmanuel vai comentar o versículo 50 do capítulo 26, que está no Evangelho de Mateus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos e o mestre. Com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Neste gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Esse é mais um ensinamento de Jesus para nós, no que diz respeito à infinita bondade dele, aos enormes exemplos que ele nos deixou. E é a partir de mais esse ensinamento, essa reflexão sobre as atitudes que devemos tomar diante do nosso semelhante, mesmo que esse semelhante se apresente com imperfeição, com perseguição, com deboche, com agressões, que nós tenhamos a grandeza e, apoiados nos ensinamentos do divino amigo Jesus, sejamos capazes de nos conduzir com bondade, com respeito,
com capacidade de entendimento e de perdão. Sabemos, Jesus, o quanto esse convite que você nos faz é desafiador para nós ainda diante da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa pequena dimensão espiritual, mas também a partir dos ensinamentos, destes momentos de estudo e de reflexão, que nós nos sentimos fortalecidos a continuarmos, a nos esforçarmos para seguirmos os teus exemplos, seguirmos os teus passos nessa estrada que nos conduz à evolução, à felicidade, à perfeição. Estamos gratos pela presença dos amigos espirituais, estamos gratos à tua presença luminosa entre nós e pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo. Que assim seja. Queridos, vocês estão ouvindo um bate-cundum aí? E o meu microfone está aberto e a obra aqui do lado, gente. Desculpa. O computador está na frente da televisão, não vi que o microfone estava aberto. Não, mas eu também estou com um vizinho aqui fazendo uma obra. Eu quero saber se está dando para ouvir, para ver se eu pelo menos fecho a porta. Não, tá bom para ouvir, não está atrapalhando, não. Então, aí eu não estava ouvindo, não. Estava ouvindo o meu aqui. Não, era o da Raquel. Eu já ia falar assim: diz para o Renato parar de bater o bife agora. Manda bater o bife mais tarde. Coitado, ele está na rede prestando atenção aos estudos. Olha, vocês dois hoje vão ter as orelhinhas puxadas, porque o Evangelho vai falar para os dois. Pode deixar. Diretamente. Já estou abrindo aqui. Nosso capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo traz o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele tem toda a base justamente a não ostentar, a fazer o bem sem buscar as glórias terrenas, a mesmo tendo possibilidades de usufruir de uma mesa farta, de um conforto material, que, ótimo, utilize, use com respeito, com gratidão, mas pense também no seu semelhante, naquele que é desprovido de qualquer recurso material. Então, essa é a base que nós temos trabalhado. E agora, dentro das instruções dos espíritos, esse item 15 está trazendo reflexões sobre a beneficência. Então, vamos fazer a leitura dele para começarmos a refletir. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes, muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaríeis satisfeitos e do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência?
Fechou o microfone, Raquel. Raquel? Raquel? Raquel, fechou o microfone. Uai, fechou sozinho. A última coisa que a Desde gente ouviu quando você que falar foi parou? a indulgência. Quando você falou a indulgência, fechou o microfone. Ah, a partir de onde? Quando você falou em a indulgência. Vamos lá. Vamos recomeçar a leitura. A base vocês perceberam, ouviram. Ele está com vida própria, tá? Esse bichinho aqui. Ele fechou sozinho, que eu nem mexi nele. Então, o espírito protetor, que assina como espírito protetor, ele não dá o nome, foi em Lyon, 1861, que ele traz essa mensagem. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Estão ouvindo? Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes, muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficariais satisfeitos, que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo, do lado de lá. Só que nós vamos fazer uma pausa antes de contar a história. Nós vamos refletir que esse espírito benfeitor, protetor, né, que ele se apresenta como um espírito protetor, ele, logo no início, ele nos convida a fazer uma reflexão sobre a diferença entre a caridade moral e a caridade material. E ele ensinou, ele dá a entender que a caridade moral nós podemos chamar de indulgência, porque ele deixa bem claro: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência. Então, são coisas diferentes. E, de novo, mais à frente, ele pergunta: não é também caridade a indulgência? Então, esse convite já. São coisas que podem se complementar, sim. Eu posso praticar a caridade e ser indulgente? Posso. Mas posso ser indulgente sem praticar a caridade material. Então, eles podem se separar e eles podem se unir numa coisa só. Por quê? Eu posso não dispor de recursos materiais nenhum, mas eu posso usar de indulgência. Eu posso tratar com doçura, eu posso ser respeitosa no trato com o meu semelhante, respeitar a situação, a condição daquele outro. Eu posso reanimar um coração que esteja muito sofrido, sem esperança. Posso falar de esperança, posso falar de alegria, posso despertar um coração endurecido, revoltado, magoado com as circunstâncias da vida. Está aqui, essa vida não presta, eu não tenho nada. Tem muitos revoltados que a gente pode abrandar um pouco,
lançar pequenas sementinhas para florescer ali uma folhinha, um botãozinho de amor para ser exercitado, embora não tenha nada de material que possa oferecer. Quantas vezes nós não vemos exemplos de solidariedade, de compartilhamento entre aqueles mais desprovidos? Metade de um bico de pão que é compartilhado, mas aquilo é feito ali com sinceridade. Nós temos muitos exemplos em áreas muito empobrecidas, com pessoas muito carentes de recursos materiais, mas que conseguem compartilhar o pouquíssimo que tem. Aquele que se priva de alguma coisa em benefício de atender uma carência maior de um outro, que ele julga ser maior do que a dele próprio, mas se priva com sinceridade, com honestidade, se priva com o desejo de ser útil, com o espírito de servir. Nós vimos isso anteriormente, né, no item que fala sobre o óbolo da viúva. É o item 5 desse mesmo capítulo. Então, são exemplos desses. E todo esse capítulo, em vários itens, nós encontramos referências a respeito das várias formas de se praticar a caridade. Caridade, não esmola. Já vimos bem essa diferença, já vimos que a esmola humilha tanto aquele que dá quanto aquele que recebe, porque expõe também uma superioridade àquele que dá com aquela arrogância. Então, nós estamos falando de caridade. Ela pode ser a material, atendendo a fome, atendendo uma necessidade básica, mas a indulgência, que é a caridade moral. E, por exemplo, pensar o que é que nós podemos entender como indulgência no nosso cotidiano. A indulgência no falar, por exemplo. Pode ser uma indulgência no falar? Falar com doçura, falar com comprometimento, falar com a verdade de sentimentos. Nós nos perguntamos como é o nosso falar, nós nos preocupamos, nós nos interrogamos a respeito do nosso falar. O nosso falar é um falar sincero. Eu faço falsas promessas, as chamadas mentiras brancas, que socialmente, né, tanto se usa. Eu não posso ir, eu tenho um compromisso e eu não digo a verdade, eu camuflo, enfim, reflexões. Eu distorço o sentido dos conteúdos de acordo com o meu interesse. É uma outra coisa que acontece muito. E, às vezes, é proposital. Às vezes, nós lemos o mesmo texto, assistimos a um mesmo vídeo, mas distorcemos, manipulamos, porque o meu interesse é
que chegue para o outro de uma determinada forma. Eu uso a minha palavra para denegrir, difamar, para promover a maledicência, ou eu falo com transparência, me doando, desejando ir além do ouvido do outro para alcançar, para atingir o coração daquele outro. A palavra tem uma dimensão sagrada. Vários momentos vivenciados e deixados como exemplos por Jesus falam da palavra. Esse uso correto do sim, sim, não, não. Porque o uso adequado da palavra, ele beneficia, ele edifica, ao contrário das palavras descuidadas, grosseiras, que maltratam, que destroem, que abatem o ânimo do outro. Precisa que o outro seja muito fortalecido para não valorizar um tom descortês, um tom agressivo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem uma citação muito interessante. Ele diz que o eco das nossas palavras repercute na vida futura. Mas na vida futura de quem? Na nossa própria vida futura. Então, solta assim, o eco das nossas palavras repercute na vida futura. Beleza, na vida futura do outro, é na vida futura, né? Não, na nossa. Vai ficar lá, carimbadinho, gravado no que falamos, de que forma falamos. E ele, inclusive, no decorrer do texto, ele nos aconselha, porque é um benfeitor, um espírito de escola, ele nos aconselha para evitarmos palavras zombeteiras, mordazes, né? Assim, escutar mais do que falar, dar atenção àquilo que está escutando, né? Então, para a gente ter cuidado com essas coisas. Indulgência até no pensar. Nós podemos ser indulgentes no pensar. De que jeito? Eu penso, por exemplo, nas provas que o outro enfrenta. Às vezes, nós nem lembramos que o outro tem uma vida, não existência, uma vida longa, secular. O que esse outro carrega na alma consigo? Quais são as suas fragilidades? O que tem a ser corrigido? E se falarmos em existência, esse alguém teve um colo mesmo ali, o aconchego, teve alguém que falasse sobre o bem, sobre a esperança, sobre a existência de Deus. Que sofrimentos esse outro suportou ou está enfrentando? Que oportunidades foram oferecidas a esse outro? Porque muitas vezes não é só a falta do pão, a falta do leito, do leite, do leito, do agasalho, do teto. Muitas vezes a carência e a falta é de afeto.
e nós vamos atropelando sem pensar, ou pensando inadequadamente. A indulgência para não julgar, não condenar, se perceber, pensar em si próprio e se perceber também com muito a corrigir, com muito a modificar. Não usar, ser indulgente no pensar é não usar de medidas, de critérios que nós não desejamos que sejam usados para conosco. Tem uma trova muito interessante no livro Ideias e Ilustrações. É um autor espiritual chamado Sabino Batista. Ele diz assim, só para ilustrar: não vejas no vizinho defeitos, fraquezas, taras. A ostra mora no lodo, criando pérolas raras. Então, que nós sejamos indulgentes também no nosso pensar. Indulgência no olhar também é outra forma de ser indulgente. Como é o meu olhar diante da vida, diante das belezas naturais? Será que eu só percebo as asperezas, os obstáculos, os espinhos? Ou eu percebo também a beleza, a delicadeza das flores? Como é que eu olho para aquele que, por exemplo, pede, me procura pedindo, seja o que for, que às vezes não é, o pedido não é material? Será que eu já consigo deitar sobre esse outro um olhar comovido, um olhar compassivo, ou, dependendo de quem esteja pedindo na rua, maltrapilho, mal cheiroso, eu expresso no meu olhar a repugnância? Será que eu expresso um sentimento de superioridade? Será que passa por mim uma reflexão de superior em quê? Esquecendo que a superioridade ela vem recheada de orgulho, de vaidade. Então, não há superioridade sem simplicidade, sem humildade, sem modéstia. Muitas vezes, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida, se o nosso olhar for de medo, de desespero, isso impede de encontrarmos as saídas, analisarmos as possibilidades, se são várias possibilidades, se é só uma. Nesse momento que nós temos chamado de momentos desafiadores com a pandemia, é tempo de buscarmos saídas, encontrarmos soluções para os desafios familiares, financeiros e tantos outros, né? O emocional, a confiança, o saber que vai passar
a certeza de que vai passar, mas como que aguarda essa passagem, e como que é o nosso olhar diante desse desafio, ou desses desafios. Afastamos as pessoas. Que tal começar a substituir, perceber o nosso olhar e substituir, caso ele não seja ainda, por um olhar mais acolhedor, mais aconchegante, que tenha brilho, que seja atraente, né? Que tal também, junto com esse olhar, o sorriso, unir um sorriso, ampliar um sorriso solidário, amistoso, que convide, que inspire confiança. Isso também é indulgência, é uma proposta muito preciosa para trocar afeto. E aí, vamos acelerar aqui para trocar. Quero ouvir vocês também, mas para ir finalizando, uma outra forma de indulgência, de caridade moral, é ser indulgente no esperar. Ou os ansiosos que digam o quanto isso é desafiador. Esperar o momento do outro, o tempo, a escolha do outro. Ah, que tarefa árdua essa! Essa é muito árdua. Isso não significa que você seja conivente com a escolha do outro, caso essa escolha do outro não seja adequada, não esteja de acordo com os seus princípios morais, com as suas convicções. Mas deixe que o outro vivencie o momento dele. Você oferece novas oportunidades com a sua serenidade, com a sua firmeza. Não precisa sair correndo, aplaudindo, caso você não concorde com as atitudes, as escolhas daquele outro. Mas espere, aprenda. Mais cedo ou mais tarde, o outro também vai despertar. E que seja também a oportunidade. Por que você está achando que você já despertou? Você está dizendo que o outro está atrasado, mas será que não é você que pode estar atrasada? Bom, mas se você acha que já despertou e o outro não, faça prece, vibre favoravelmente por aquele que você está considerando que está se demorando no caminho. Você sabe se já se atrasou também, se já se demorou lá para trás? Você tem certeza que não está mais atrasado? Tem certeza que não vai ficar atrasado, não vai ficar para trás? Tem certeza que não vai precisar da indulgência de alguém, se não já precisou? Então, para finalizar, o ser indulgente, nós vamos trazer uma fala do Leon Denis, também no livro Depois da Morte, quando ele diz: procuremos os ambientes onde as dores fervilham, onde os corações se partam, onde as existências
se esterilizam no desespero e no esquecimento. Desçamos aos abismos das misérias, a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. E, principalmente, né, a fala dele conclui aí, essa esperança levar, mas ele continua no texto, ele falando que, principalmente, ser indulgente é que cada um de nós deve imprimir esforços para oferecer uma vida honrosa, uma vida digna. É fazer o esforço, imprimir o esforço de trabalhar na promoção de um semelhante seu, um que seja, porque a gente não vai dar conta de todos os corações sofridos. E, finalizando com a leitura do item 15, é a história que esse espírito protetor nos traz, quando ele diz que 2 homens acabavam de morrer. Dissera a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este o meu, disse um, reconheço-o. Fui rico e dei muito. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Oh, quase nada tinha para repartir. Mas, oh, surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade, o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente. Não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as tuas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Antes de passar a palavra para vocês, é só esse esclarecimento sobre esquerda e sobre direita. No
no início do estudo do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita, nós vimos que não é exatamente assim, é uma mão, mas que elas são tão, elas fazem tudo tão visivelmente uma para a outra, que, na realidade, o que quer dizer o título do capítulo é que essa intimidade entre as mãos, mesmo que elas façam a grande maioria das coisas juntas, mas que na hora da doação, uma não saiba, esconda da outra, porque é um ato que deve ser muito íntimo, é muito seu. Deixe que só o plano maior saiba do que você está doando. No caso aqui, vai um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, historicamente, sem falar ainda no tempo, né, ali, assim, o ensinamento, Deus, a direita de Deus, mas historicamente, na época dos impérios, depois das conquistas, quando o filho do imperador voltava e tinha havido a dominação de algum outro povo, tinha ampliado o território daquele império, o imperador convidava o filho conquistador, vencedor, que era como recompensa, para sentar ao lado dele. E, naquela época, era o lado direito, porque era o lugar de honra, era o lado direito do imperador. E passava ali aquele filho conquistador a partilhar o trono, a governar junto. Era coroado e ele passava nessa divisão, nessa partilha de poder, de governança, era como se fosse um co-regente. No caso de Deus, Deus é incorpóreo, não tem direita, não tem esquerda. E no caso dos ensinamentos de Jesus, tudo é muito, há uma simbologia. Tudo você tem que buscar ali. Por que esse exemplo? Por que naquela época? Como que havia? Como que existia? Então, na verdade, assim, por direita, nós conseguimos compreender que é o estar em comunhão com Deus, é o ser cumpridor das leis de Deus. Então, e como não tem direita, não tem esquerda, é essa comunhão. Tudo é direita, tudo é destra, tudo é felicidade, tudo já é perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é do Pai. Então, o que foi indulgente, o que cumpriu ali a orientação, o que deu de si, que se privou, que usou de misericórdia, usou de compaixão, ele passa à direita, nessa comunhão com Deus. E nós que gostamos tanto de sabermos, de nos sabermos co-criadores, mas está faltando o cumprimento da lei, das leis divinas. Então, nós estamos a caminho de um dia estarmos à direita do Pai, à direita que, na verdade, é no total, no entorno, no conjunto, na comunhão com Deus. E aquele que está à esquerda é porque ainda precisa corrigir, aprender, fazer diferente, que é o caso lá do Rio. Então, muito obrigada aí pela atenção, passo para vocês. Desculpa. Do que você está falando? Porque eu pensei que o martelado era o Renato batendo bife.
Indulgência, pré-julgamento. Mas eu E achei o que estava senhor? demorando muito para ele bater o bife. Depois eu falei, não deve ser o Renato. E o senhor também não vai se É, retratar? viu? Cadê o Outlook? Cadê a piadinha? Uhum. Bom, Cadê a indulgência no falar? tem alguém com mão levantada? Não, né? O que você falou Não. hoje encaixou direitinho com uma situação que vivi no dia de hoje. É interessante que eu estou assumindo um projeto numa operadora de telefonia celular aqui da Alemanha, e o cara que está deixando o projeto, ele está saindo da empresa. Ele conseguiu um trabalho na Áustria, ele vive em Viena, e ele está deixando o projeto, então eu vou assumir esse projeto. Só que o cara, como bom austríaco, como também Ó, seja como, indulgente. como os alemães, né, eles são impacientes, eles são, né, nervosos, né? E quando a gente começa a perguntar demais, eles se irritam, a coisa esquenta, né? Você fala, puxa, né? Eu que estou chegando agora, estou tentando aprender aqui, estou sendo educado, né? E hoje aconteceu uma coisa assim que o cara falou, ó, leia esse documento aqui. Eu falei, olha, eu já li esse documento. Eu não entendi nada. Eu entendi pouquíssimo. Eu vejo que ele está estruturado dessa maneira, mas eu preciso que alguém me explique em detalhes agora. Ele falou, tá vendo aqui o nome? Foi esse sujeito que trabalhou comigo para gerar esse documento. Tá, mas e o que que ele te mandou? Ele te mandou um documento de outro projeto para te dar um exemplo? Ou ele trabalhou e preparou esse documento com você? Mas nós estamos falando desse projeto aqui. Eu falei, sim, eu sei, né? Ele me desculpa pela pergunta idiota e estúpida que eu fiz, mas eu precisava saber se ele te deu um exemplo num projeto A, ou B, ou C, ou se ele está trabalhando realmente nesse projeto com você. Mas eu tive que ser duro num determinado momento com ele para botar o sujeito no lugar dele. E aí depois ficou tudo bem, ficou tudo perfeito. Mas eu percebo que tem momentos que a gente precisa se impor para conseguir manter o respeito, né? Infelizmente. Aí a gente tem que esquecer um pouquinho da indulgência, a gente tem que esquecer um pouquinho da caridade, mas a gente tem que se impor um pouco. E aí depois ficou tudo bem, e aí eu tive mais 3 reuniões com ele hoje, durante o dia, e estava tudo perfeito. Mas eu tive que, num primeiro momento, falar assim, vamos com calma, né? E aí depois estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Então eu acho assim também, que se eu ficasse agora insistindo numa posição mais dura com ele, seria uma falta tremenda de indulgência. Mas foi um momento determinado e depois acabou e foi tudo. Mas assim, foi algo que me incomodou, porque me faz mal quando eu tenho que assumir esse tipo de atitude, de alguma maneira me dói. Não gosto, me faz mal. Mas eu tive que fazer num determinado momento por 30 segundos. Tive que botar o sujeito no lugar dele para depois poder falar, opa, né, para a gente conseguir manter o respeito na nossa conversa. Senão a coisa ia desandar. Não, se preocupa não, vai chegar o dia que não vai precisar botar o sujeito no lugar dele. Eu também acho, tomara. Aí tem uma diferença muito grande entre você ser indulgente e você ser submisso. Não se pode ser submisso, você tem que marcar posição. No meu entender, foi o que você fez. Marcou o seu posicionamento, olha, o meu limite é esse, eu vou até aqui, daqui a gente tem que ir junto. Sozinho não dá para mim, ou você vai junto ou a gente quebra. É isso mesmo, Serena. Aí o cara entende a situação e daí para frente harmoniza. Eu acho que é por aí também, eu também acho assim. Ser submisso não dá, senão não anda. É isso aí. Não dá para baixar a cabeça o tempo todo, porque aí a gente só toma uma pancada, né? E não é por aí. Porque assim, o sujeito querendo sair da empresa, ele está já com o trabalho dele definido ali, a sequência. Então ele está louco para sair. Então agora chego eu com pergunta, chego eu, o que esse cara está me perguntando tanta coisa? E por outro lado, os projetos que eu estou deixando, eu estou repassando para outras pessoas. Montei uma estrutura, uma linha de trabalho, né? E ali no caso não existe nada. Mas enfim, é isso aí. Eu acho que o Celeno fez a leitura correta.
E também é uma questão de caridade, mostrar ao outro que ele está errado naquele ponto. Exato, eu acho que sem faltar com respeito, né? Sem faltar com respeito. É bem por aí. Uhum. Então vocês aliviaram minha consciência, obrigado. A gente está sendo indulgente contigo, tá vendo só? Isso aí, Zé. Ai, ai. Mas é uma situação estranha, assim, porque uma coisa que você falou também da pandemia, né, Raquel? A gente percebe como que as pessoas estão ficando cada vez mais agressivas, mais individualistas, egoístas. Tá cada um pensando só no seu lado e o outro, né? Enfim, é isso aí que eu queria comentar com vocês Eu não hoje. atribuo isso à pandemia, não. Antes da pandemia, as pessoas já estavam assim, você estava muito gritante. Pelo menos no meu meio, isso estava acontecendo já há bastante tempo. É, infelizmente. Eu não sei, acho que agora parece que assim, com toda essa incerteza gerada pela pandemia, Zé, eu tenho a impressão que as pessoas estão mais inseguras, querem se defender mais, querem se agarrar, né, em alguma determinada, eu não sei se é uma boia, né? Assim, essa boia é minha, né? Eu vou me agarrar aqui para não me afundar, né? E aí acaba gerando esse tipo de situação, né? Faz assim, pô, deixa eu segurar na boia junto com você. Não, não, essa aqui é minha, né? Só para citar aqui no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo, na pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Exatamente. Eu estava preparando a palestra para sábado e aí caiu justamente do ladinho do capítulo que eu estou montando, que é amor materno e filial, né? Veio a questão 888. Isso significa que você reprova a esmola? Aí eu, opa! São Vicente de Paula. Eu falei, isso aqui foi o que a Raquel falou semana passada. Aí já fui olhar lá, né? Aí justamente a questão 886 fala da caridade, né? Fala. É o famoso que a gente aprende assim, né? Assim, quando vai fazer estudo, é o BIP, BIP. Aí fica fácil de memorizar. É o famoso BIP. Raquel, alguém talvez Benevolência. não. Isso, é isso que eu ia pedir para você e você já começou. Dizer o que significa Que cada ela já letra. tinha lido, é benevolência para com todos, indulgência para as Perdão. imperfeições Legal. alheias ou dos outros e perdão das ofensas. Essa é a Obrigado. caridade da forma que Jesus via. Essa é a verdadeira, né? Agora, nós que estamos ainda a caminho, e às vezes lentamente, aí nós vamos a esmola, vamos usando de alguma compaixão, de aqui ou ali, né? E está caminhando. Vamos, com certeza, já somos muito melhores do que já fomos. Aí o Como dia que conseguir tudo isso, a gente está bipado. é, Aí aciona o bip do poderoso. bipado e sem vírus. É isso aí, viu? Que tá me olhando assim? Seja indulgente com o meu A gente só não pode esquecer, né? A gente só não pode esquecer da outra fala, que ele disse, se eu falar sim, sim, não, não. Então, por exemplo, essa questão que o Marco colocou, acho que tem que enquadrar nisso. Ou seja, a gente vai estar com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, mas você tem que ter um sim, sim, um não, não. Não pode ficar sendo Maria vai com as outras, entre aspas, em tudo. O cara falou, eu aceito, falou, eu aceito, porque eu não posso me posicionar, eu não posso ir contra. Não, não é isso. A gente tem que aprender a se posicionar com educação, né? Mas marcar o seu posicionamento ali, mostrar o que você está entendendo da coisa
para que a coisa flua. Eu entendo que seja assim. E outra coisa, aí agora eu vou radicalizar. Esse negócio do direita ou esquerda, comigo não funciona. Eu sou mais canhoto do que destro. Então, eu não posso deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Comigo é o contrário. Eu Eu faço quase tudo para a esquerda. canhotos. Eu só aprendi a escrever, tá? E a comer com a direita. Porque na minha época tinha que comer, senão damava para tapinha na mão. O resto, se eu tiver que mexer com martelo, com a furadeira, com a chave de fenda, para desenhar, eu uso. Entendeu? Eu quando estava na Tati, que não sabe qual é a direita e qual é a esquerda. Aí tem que botar uma fitinha. É verdade, gente, eu não tenho lateralidade. Eu sou canhota. Então, respondendo isso que você colocou, Tati, né? Bom, eu fiz um estudo sobre canhotos, mas não sei se falo agora isso, mas a própria palavra vem de canis, algo do demônio. Veja só. Né? Coitado de nós, A tá? palavra canhoto vem de origem do canis, cão, que associa, né, a algo do demônio. Né? Quando a Raquel falou, eu lembrei disso, Cris. Aí o Celeno está falando que ele foi obrigado a aprender com a... Sim, isso eu fui estudar sobre isso porque eu tive numa dos meus anos de primeira série de alunos, eu tive 6 canhotos numa mesma sala para alfabetizar. Eu tive que revolucionar todo o esquema da escola a partir de mesa especial, tesoura especial, porque realmente é uma... Mas, enfim, só porque isso que você falou, né, da mão direita, é uma coisa que vem de muito antigamente, e também de isso que a Raquel colocou, historicamente, né, porque se associava que tudo que é do lado esquerdo era algo Ruim, negativo. ruim, né? Então, Realmente O houve lugar uma de distorção honra era a cultural. direita, né? Hoje, a ciência, a neurociência, né, hoje não, já de algumas décadas para cá, já esclareceu esse ponto, contrapontuando, inclusive, com essa mítica, né, de que os canhotos tinham parte com o demo, né, e muito pelo contrário, os canhotos são muito mais sensíveis, muito mais artistas e muito mais não questionadores. Tanto, mestre, nem tanto. Não, é verdade, é verdade. A gente podia fazer um trabalho aqui no grupo, aí a gente vai lançar uma proposta para provocar, porque é algo de interesse comum a todos nós, fazer um estudo voltado, inclusive tem várias palestras no YouTube, sobre a programação neurolinguística sob a ótica espírita. E é esclarecedor, porque desmistifica esse conceito de que os canhotos eram filhos do demônio, isso que não eram mortos, né? As tribos indígenas, os aborígenes, antigamente, também tinham essa característica, né? Dentre outras tantas que haviam na época, que é uma mera questão cultural. Graças a Deus nós vivemos, né, sobre leis naturais, e a lei do progresso é uma delas, que de tempos em tempos vem esclarecendo a humanidade sobre determinados pontos que eram obscurecidos por ignorância. E tanto que Jesus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, hoje, nós temos um panorama à nossa frente que descortina o véu dessa ignorância, né? Embora alguns ainda conservem um pouco a dopa sua, né? Com seus atavismos. Mas uma coisa interessante que o Marco Ocelano colocou, eu tenho algumas pessoas amigas e tal. Então, os três, Tati, vocês três usam o lado direito do cérebro, o lado não questionador, o lado artístico, o lado ameno, o lado amoroso, o lado do sentimento, que é o lado direito do cérebro. Estudo um pouquinho sobre a PNL, que tem até uma conexão, inclusive, com o Theta Healing, né? Que, na verdade, tudo tá ligado com o cérebro humano. E aí essa construção que somos nós, né? Hoje nós somos o melhor resultado, a melhor versão do que fomos no passado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade do conhecimento, desse acesso ao conhecimento maior, que vai nos desmistificar e desmitificar alguns conceitos que nós trazemos em nós, e muitas das vezes são até inconscientes. Né? A gente fugiu radicalmente do assunto, né? Mas é bom também porque, como tem essa questão do lado direito e esquerdo
né, de Deus, e não foi Deus que falou para o cara, para o pobre ou para o rico, né? A questão do que foi dado espontaneamente, daquilo que foi dado intencionalmente para se autopromover. Quando se promove o bem-estar de alguém, como se promove moralmente um irmão de caminhada, não tem que ser obrigatoriamente com moedas. Sobretudo nós, hoje que temos esse conhecimento, é com palavras de apoio, palavras de amparo, com a aplicação do Evangelho de uma forma muito empática, né? Buscando, Celiano trabalha com atendimento fraterno, né? Diretamente, inclusive, no homem, e sabe da importância dessa doação, né? Que não é física, não é material, não é monetária, né? É algo que brota do coração em cima de algo maior que foi construído baseado no Evangelho, né? Então, eu penso por aí. Obrigado. Há uma oração, eu não sei toda mais, mas na época minha de criança católica, frequentadora da igreja, tinha uma oração que fala: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o credo, né? Mas eu não sei mais ele todo. Então, já colocava essa questão. E vem daí, porque o lado de honra, o assento de honra era do lado direito, do rei, do imperador. Então, isso também é usado para os ensinamentos, né? Embora seja uma metáfora, né, sobretudo na época de Jesus, né, isso foi aplicado também nas escrituras sagradas, não é, Raquel? Também salmos, tem muitos salmos com essa colocação de direita, de esquerda, tem a mãe, né, Nazaré, não, como que é o nome dela? Salomé, acho que é Salomé, a mãe de João, que vem e pede para os filhos ficarem um à direita, outro à esquerda, e Jesus responde que essa atribuição de definir é de Deus, se eles estavam preparados para beber do cálice que ele, Jesus, beberia. Então, tudo tem várias passagens no Velho, no Novo, na parte de Salmos, que falam de direita e de esquerda, né? E é para nossas reflexões mesmo, a questão da esmola, da caridade material, da indulgência, elas vão se fechando, né? As mensagens vão se complementando, possibilitando mesmo a nossa reflexão, nossa mudança necessária. Só uma parte, eu acho interessante que alguns estudos é uma explosão de ideias e de falas. No Evangelho fica todo mundo quietinho. Por que será? Reflexivos, reflexivos. Eu fico com É, medo de estar sendo muito carrasca, de palmatória na mão, mas são coisas necessárias para pensar. Puxadora de orelha. Tomem cuidado os canhotos. Mas eu puxo a minha própria, antes de puxar, olha como é sério, porque antes de puxar a do outro, eu puxo a minha, porque eu tenho que estudar. Eu já falei do método de estudo do Evangelho, é uma coisa que isso eu faço. A partir de amanhã, eu já estou diariamente lendo o item 16. Às vezes, ele fica numa leitura apenas. Leio, aí, às vezes, já... eu encontro um exemplo disso aqui em tal lugar. Às vezes, apesar de 35 anos estudando, vê uma coisa que, só hoje que eu estou vendo? É assim,
E aí, então, até quinta que vem, diariamente eu estou com ele puxando as minhas próprias orelhas. Depois, ao falar, vocês podem fechar e bloquear, podem fechar as suas orelhas. Se eu estou falando, eu não posso deixar de me ouvir. Então, eu ouço primeiro do que vocês. Eu sou obrigada a ouvir e puxar as próprias orelhas. E esse é o grande exercício. Desde que eu descobri a doutrina, é o evangelho que é mais no qual eu mais me debruço. E é por quê? Porque eu preciso muito de aplicar o evangelho. Eu preciso aplicar o evangelho. Que todos nós precisamos, né? Eu fico muito confortável com esses puxões de orelha, porque eu acho que é o que me mantém acordado. É por isso também que eu adoro as páginas de Emmanuel. Emmanuel não tem uma página dele que não seja um puxãozinho de orelha, mesmo que seja disfarçado. Toda a página de Emmanuel é um puxãozinho de orelha. Então, eu adoro isso, adoro o Evangelho, porque coloca a gente na realidade. Vocês estão aí para aprender a melhorar. Não esquece da reforma íntima. Isso tem que ser lembrado para a gente todo dia, várias vezes durante o dia. Ei, acordou? Reforma íntima hoje, continua trabalhando, não esquece. Faz igual a Dori, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não tem outra alternativa. É bem legal isso aí que você falou, viu, Selena? É a mesma coisa você pega teu carro, né? Pega tua Kombi lá, e de repente você vai numa estrada onde a velocidade é 80, aí você começa a dar 100, 110. E aí tem uma plaquinha, e você às vezes não percebe, né? Tem uma plaquinha lá dizendo 80. Aí você fala, opa, eu tenho que manter a velocidade, né? Então é a mesma coisa assim. É como se fosse uma placa que te alerta que você está fora de uma determinada condição que você tem que respeitar, né? Então, o evangelho vai mais ou menos por aí, assim, ó, segue essa linha aqui que você não vai ter problema, né? Então, muito legal esse paralelo que você fez aí. Ô, Marco, o que precisa mesmo é a placa de radar a 100 metros. É isso. Aqui no Brasil não funciona a placa da velocidade, não, só a placa do radar. Tem que ter a placa do radar e o cara tira o pé, não tem jeito. Curva perigosa. Nem isso, né? Só o radar Perigosa mesmo. à direita, curva perigosa à esquerda. Agora tem que fazer uma pergunta. Parece meio boba, mas eu fiquei o dia inteiro pensando nela. Eu já estava pensando antes do Evangelho. Dois exemplos que aconteceu durante o dia, assim, esses dias, e aí eu fiquei pensando nisso. Primeiro, quando, no caso ali, foi um caso agora, né, do Paulo Gustavo, ele desencarnou. Aí as pessoas mais próximas, que sabiam as boas atitudes que ele tinha, começou a divulgar para querer mostrar o quanto ele era bom. Mas isso também não é falta de indulgência? Se ele não, em vida, ele não quis que ninguém soubesse que ele ajudou a levar oxigênio para Manaus, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Um terceiro falar a boa ação que você não quis contar porque você achou que não era necessário, isso é falta de indulgência? Não vejo, não. Não vejo. Pode ser assim. Ele tinha pedido para não divulgar? Ou simplesmente ele não tinha divulgado, mas também não tinha pedido. Uma coisa é dizer, olha, eu estou dando fazendo uma doação para ninguém, mas eu não quero que ninguém saiba. Aí, porque eu vi acontecer com o Ayrton Senna também isso. Ele fazia várias coisas, depois que ele faleceu, saíram todo mundo divulgando. Aí eu falei, mas será que isso é correto? Eu fiquei pensando nisso. Pode ser uma falta de respeito àquele que partiu. Agora tem que saber qual a vontade daquele que partiu. Porque, assim, se ele fez, simplesmente não divulgou porque era uma coisa da pessoa, tudo bem. Aí agora o outro vai e divulga, tá bom.
divulgou, eu não tenho autonomia com o que você vai fazer com a informação que eu dei para Entendi. você. Então, eu já não tenho nada a ver com o que você vai fazer, com algo que você saiba ao meu respeito. Eu conto para você, aí, beleza, você faz uso, aí já é você fazendo uso. Vai Né? responder. Inclusive, sobre essa coisa do elogio. Eu vou num rumo diferente. Muitos de nós espíritas falamos assim: eu não vou elogiar porque eu vou estimular a vaidade, eu vou despertar o orgulho. Não. Se você faz um lindo trabalho, eu vou dizer que foi lindo, parabéns. O que você vai fazer com esse estímulo que eu estou te dando não é mais responsabilidade minha. Eu quero estimular. Se você vai se envaidecer e ficar aí orgulhosa e bambambam, é contigo. É aquela mesma história. Que bom que não sou eu que ofendo. Já não sou eu que ofendo. Então, é assim. Se as pessoas saíram contando, né, agora, mas assim, nem foi antes dele, mas eu sabia dessas histórias bem antes. Eu sabia em relação ao padre Júlio Lancelotti, porque eu acompanho muito o trabalho do padre Júlio, então eu já sabia dessas coisas. O próprio André Trigueiro sempre destacava aquelas coisas que ele pede para ajudar. Ele já tinha falado isso outra época, mas aquilo a gente não tem essa responsabilidade sobre o outro, né, Tati? E qual é a outra pergunta? Não, a outra pergunta foi o que eu achei bem interessante, que era o contrário, é isso mesmo. Eu vi uma pessoa foi pedir informação sobre uma terceira pessoa. Por exemplo, Raquel, você podia me falar por que a Josi está fazendo tal coisa? Normalmente, o que as pessoas falarem? A Josi está fazendo isso, por isso, por isso. Só que a pessoa teve uma conduta assim, que eu acho que eu fiquei maravilhada. Assim, ela falou assim: olha, sobre isso eu não posso te contar, porque eu não sou a Josi. Quando você encontrar com ela, você pergunta para ela. Mas eu achei tão legal, porque geralmente as pessoas não fazem isso, né? Que quer dizer, ao contrário da história do Paulo, é isso que eu achei interessante as duas histórias. Isso é perfeito. Eu não posso responder, pergunta direto para ela. Eu achei muito, muito legal essa. Mas é que ainda somos, a grande questão é que nós somos ainda muito reativos. Sim. Nós não paramos para avaliar as nossas ações, porque quando você age com reflexão, você já parou, você já pensou. Então, vem isso. Isso assim é assim, da Tati. Eu me acho no direito de falar porque você me disse, porque você contou, porque eu sou sua amiga, porque eu estou aqui todos os dias. Então, não dá para ser assim, nem com sua filha, nem com o seu marido, nem nada. Com a Isa, muito pequenininha, você pode responder por ela. Mas alguma coisa, o Demilson, tenho certeza que o Demilson não vai aceitar isso. Não tenho essa certeza. Então, é aí que você começa a perceber a maneira que a gente lida com o outro, né? Parece que como se a gente tivesse meio que invertido as nossas ações, assim, quando você vai estudando e você vai vendo, assim. Eu percebo isso com a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou questionando se é certo ou não, de certa forma eu estou querendo ter controle na ação do outro, né? Estou em construção, estou em construção. Todos nós. São 17h29. Podemos partir para o encerramento ou tem alguma colocação ainda? Acho que podemos, né, Raquel? Tá bom. Estou te chamando. Oi?
Tá bom. Eu posso escolher quem vai fazer a prece? Pode, Raquel. Vamos. Posso pedir para você, Marcos, já que você exercitou a indulgência tão lindamente hoje? Posso? Tá bom. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos nos acalmando, vamos permitir que essa luz maravilhosa de Jesus nos envolva. Vamos nos sentir envolvidos pelo carinho e amor que nos une, acerenando nossas almas, nossos corações e sentindo o amor de Jesus entrando nos nossos poros, no nosso coração, na nossa mente, fazendo luz em nosso corpo, fazendo luz na nossa alma, na nossa mente, e agradecendo por tanto amor, por tanto carinho, agradecendo pelo Evangelho que nos alerta, que nos mostra, nos indica o caminho a seguir, que tenhamos a humildade de compreender as mensagens, para transformá-las em direcionadores para a nossa vida. Falamos hoje sobre a caridade, falamos de uma mão que não deve ver o que a outra faz. Ações, mensagens que nos remetem à humildade. Pois sem humildade não há caridade. E que possamos sempre ter bastante claro em nossa mente o maior exemplo de caridade que nos foi dado, que vem do nosso amado Mestre Jesus. E tantos outros espíritos que vieram ter conosco aqui nesse planeta, nos dando ensinamentos tão ricos, tão preciosos, com tantos exemplos, com tantas mensagens, com tantas orientações claras, que possamos fazer o nosso caminho, cada um fazendo o seu próprio caminho, buscando evolução espiritual, crescimento, para um dia poder chegar ao nosso amado Mestre Jesus, rumo à perfeição. Sabemos que ainda é um longo caminho, mas agradecemos a Jesus pelo amparo recebido, pelo amor de todos os dias que nos sustenta e nos fortalece, que faz com que possamos levantar todos os dias, que apesar das quedas, que apesar de toda a violência que sofremos no caminho, que nos derruba, que nos leva alguns momentos a querer desistir, sabemos que estamos amparados e fortalecidos no amor em Jesus. E nesse momento pedimos, querido Mestre, ilumina os nossos lares, eliminando das nossas casas todos os miasmas e todos aqueles que se encontram conosco nesse momento, necessitados de amparo, que possam ser encaminhados. E agradecemos infinitamente pela bondade e pelo apoio dos nossos queridos amigos espirituais. E aproveitamos esse momento e pedimos por todos aqueles que sofrem as dores da pandemia, por todos aqueles que sofrem nos hospitais, pedimos por todos os nossos irmãos da saúde que trabalham incansavelmente no amparo dos nossos irmãos adoecidos. Pedimos por aqueles que já chegaram também no plano espiritual e ainda não conseguiram compreender a sua nova condição. Pedimos pelos nossos irmãos espirituais que trabalham incessantemente no tratamento, no refazimento de tantos irmãos que estão chegando.
Enfim, que estejamos todos unidos pelo amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta agora para o recreio. Entramos no recreio já? Não? Tá gravando? Então,